Esse artigo fala sobre a educação superior no Brasil, uma visão das fusões e aquisições ocorridas durante os últimos anos. Para isso foi avaliado dados coletados de consultorias e também dados públicos do Ministério da Educação. O Brasil passou, entre os anos de 2005 e 2014, por um volume muito grande de fusões e aquisições no mercado educacional. Nunca antes isso tinha acontecido. Foram mais de 100 processos de fusões e aquisições ocorridas nos últimos 10 anos, mostrando então que o mercado educacional ele sofreu muitas alterações e o cenário que existe atualmente é bastante diferente de 10 anos atrás. O mercado educacional no Brasil é um tanto peculiar, ele é um tanto diferente, porque ele envolve, em sua grande maioria, instituições de ensino superior privadas e algumas instituições de ensino públicas que o governo brasileiro mantém. O volume de fusões e aquisições no Brasil foram tão grandes que fizeram com que o setor tivesse a entrada de grandes players e também a saída de muitos players. Houve uma grande diferença no mercado educacional. Então, a ideia do artigo é analisar esse volume envolvendo instituições de ensino brasileiras, verificar quem foi o grande grupo consolidador dessa época e analisar quais são as contribuições e as mudanças nesse setor. Além disso, a proposta desse paper também é verificar se há um perfil entre as adquiridas. Então, descobrir quem são as adquirentes, verificar se há um perfil entre as adquiridas e analisar o que ocorreu no mercado com esses processos e o que as instituições adquiridas tiveram em relação à sua qualidade. Será que a qualidade ela evoluiu, ela melhorou, ou será que ela continuou como era? Então, uma vez que se tem um processo de fusão e aquisição, a ideia é que haja um transbordamento. A ideia é que há um ganho por parte daquela adquirida, principalmente quando a adquirente já tem uma experiência maior nesse mercado. Então, uma ideia do artigo, uma ideia desse paper é analisar se é possível ter uma resposta em relação a esse aspecto. Bom, no Brasil nós temos alguns perfis, entre as instituições de ensino superior, elas podem ser de 3 tipos: as comunitárias, as confessionais e aquelas que prestam serviço à população, mas todas elas sempre tendo um preço em relação aos cursos que oferecem. Hoje no Brasil são quase 1.800 instituições de ensino superior privadas, universidades, que estão espalhadas por todo o território brasileiro e, nesse sentido, elas oferecem cursos dos mais diversos, de diversas áreas, e devido ao incentivo do governo brasileiro para o acesso à educação superior, que pode ser visto nessa imagem, você pode perceber que há um aumento desde o ano de 2010 em relação à entrada de alunos no ensino superior, de estudantes. Isso é evidenciado pela linha azul, em que nós temos mais de 7 milhões de matriculados no ano de 2014, e desses 7 milhões, mais de 5 milhões são alunos de instituições privadas, que são justamente o foco desse artigo, mostrando então que é um mercado extremamente interessante para se atuar, com uma grande quantidade de pessoas, e um mercado que foi impulsionado e muito porque o governo brasileiro adquiriu políticas de incentivo ao acesso às universidades. De que forma? Fazendo financiamentos e também através de testes do aluno enquanto ainda no colégio, em que, se ele tira uma nota apropriada, o governo brasileiro também paga uma bolsa para esse aluno realizar a sua graduação. Então, o que ocorreu no Brasil nesses anos
foi que o governo brasileiro aumentou muito a taxa de financiamento, as possibilidades de financiamento a juros menores, para que o aluno comece a pagar somente após a sua formação na graduação. Então, isso aumentou em muito o mercado e atraiu com isso grandes players para disputar esses clientes aqui no Brasil. Muitos players acabaram também se fundindo e assim se tornando grupos maiores para explorar esse mercado de mais de 5 milhões de alunos, com mais de 200 mil novos clientes todos os anos, em média. Alguns dos grupos educacionais que se interessaram pelo mercado brasileiro estão aí. O Laurent, a Anhanguera, a Estácio, a Croton, a SEB, a Ser Educacional, a Cruzeiro do Sul e a Ânima. Alguns desses grupos estão na Bolsa de Valores, estão com capital aberto e recebem com isso alguns fundos de investimento. Outros grupos já foram formados por fundos de investimento brasileiros e outros contêm fundo monetário internacional. Dessa forma, conseguem negociar e conseguem expandir a sua atuação, uma vez também que no Brasil há um forte incentivo para a educação à distância, e esse passa a ser então uma das estratégias adotadas por essas instituições, por essas universidades, de investir muito na educação à distância para o seu crescimento. Uma vez que essas instituições se estabeleceram no Brasil e passaram a disputar o mercado, muitas delas também fizeram fusões entre elas para se tornarem ainda maiores. Atualmente, o governo brasileiro analisa uma fusão entre duas dessas instituições que, caso for aceito, caso for aprovado, ela vai se tornar o maior grupo educacional do mundo em número de alunos, que vai passar 1,5 milhão de alunos, chegando a quase 1.800.000 alunos. Esses então são os grandes players do mercado brasileiro, e no artigo existe uma relação de adquirentes por adquirida. Então, para o Laurent, para a Anhanguera, para Estácio, para todas as citadas aqui, nós temos uma tabela com todas as instituições que foram adquiridas nestes mais de 100 processos de fusão e aquisição que ocorreram. Mas então vem a pergunta: será que é possível caracterizar ou dizer realizar uma tipologia em relação às universidades que são compradas, aquelas que são alvo? Sim, é possível perceber que quase 90% das adquiridas possuem um conceito de qualidade que existe no Brasil 3. O que seria o conceito 3? Seria um conceito médio. O pior conceito no Brasil dado pelo Ministério da Educação é o conceito 1, depois o conceito 2, o conceito 3 está na média, o conceito 4 e o conceito 5 são conceitos de excelência. O conceito mais alto de excelência, o conceito 5. Mas perceba que 90% das universidades que foram adquiridas, elas possuem o conceito 3, ou seja, o conceito médio. Então vem a pergunta: será que após a compra dessas universidades, esse conceito de qualidade melhorou? Será que ele evoluiu? Então essa é uma grande pergunta que precisa ser respondida, porque isso vai nos fazer perceber se a adquirente, ela conseguiu o transbordamento, ela conseguiu melhorar processos, ela conseguiu fazer com que a educação ganhasse com esses processos de fusão e aquisição. Bom, nós podemos dizer então que o mercado educacional no Brasil, cerca de 18% dele hoje está com esses grandes players, com esses consolidadores. Então é possível perceber o tipo de universidade que eles procuram para a compra. São universidades do tipo college, com alunos
temos entre 4.000 alunos, estudantes, e com IGC médio e localizadas no sul ou no sudeste do país, que são os estados considerados mais ricos do país, com uma média per capita de salário mais adequada para o pagamento das universidades. Então, diante disso, nós podemos dizer que houve uma contribuição significativa desses processos de fusão e aquisição, principalmente no número de incremento de estudantes. Uma vez que há uma concorrência maior pelas compras das universidades, então essa concorrência, essa competição, ela faz com que os preços sejam diferenciados, sejam menores, e ela faz também com que os estudantes passem a analisar a questão da qualidade, que embora ainda não seja o fator determinante para a escolha, mas com o tempo isso pode ser um fator de escolha. Além disso, isso faz com que ocorra uma profissionalização, uma melhoria no gerenciamento, na gestão das instituições de ensino. Porque como a concorrência aumenta, é necessário ter mais cuidado para se atuar no mercado. Então essa profissionalização ela melhora. Há uma competição maior e uma competição que obriga todos a saírem da sua zona de conforto. A contribuição negativa que podemos citar aqui é o fato de que essas adquiridas elas não melhoraram ou não evoluíram o seu conceito de qualidade. A grande maioria delas continuou no mesmo conceito, mostrando que talvez não houve transbordamento na fusão e aquisição. Não houve mudanças de processos, não houve mudanças no processo educacional para que elas saíssem de um conceito 3, que é um conceito mediano de qualidade, dado pelo Ministério da Educação, para um conceito melhorado, conceito 4, por exemplo. Então, isso é um aspecto que não houve contribuição desses grupos consolidadores, que possuem um capital muitas vezes estrangeiro, mas é percebido então que vieram atuar no Brasil muito mais para explorar o mercado do que necessariamente para pensar em novas soluções e melhorias para a educação. A contribuição em relação ao mercado, em relação à questão de aumentar a concorrência e ter um preço mais baixo, faz com que mais pessoas entrem também nesse tipo de mercado, nesse tipo de instituição e passe então a ter a sua graduação, a ter um curso superior em uma instituição de ensino. Essas são as contribuições dessa pesquisa. Espero ter contribuído também para as discussões.